Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se, e no vídeo de hoje a gente vai falar do mais novo feriado do Brasil, que foi instituído no final do ano passado, mas em 2024 é o primeiro ano que a gente vai ter essa data, então, no calendário oficial. A proposta do vídeo de hoje é falar um pouco de como surgiu essa data, e aí um spoiler, surgiu aqui em Porto Alegre, e a importância de celebrar essa data nacionalmente. Então fica comigo depois da vinheta, que eu vou te contar um pouco mais sobre essa história. Bom, a data do 20 de novembro, ela vai ser escolhida como Dia da Consciência Negra, e na verdade, lá na lei, né, é colocado como Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, em homenagem a essa personalidade histórica, Zumbi dos Palmares, uma das principais lideranças, se não a principal liderança, do Quilombo de Palmares, que ficava na região atual do estado do Alagoas. E esse quilombo, ele foi um dos mais importantes para acolher e transformar a perspectiva de diversas pessoas que conviviam, que eram escravizadas no contexto ali do Brasil colonial. O Zumbi, ele vai morrer em 20 de novembro de 1695, na verdade ele vai ser assassinado pelos bandeirantes que estão fazendo essas incursões ali no Quilombo dos Palmares, no sentido de desmantelar essa forma de resistência. Bom, então como surge essa data, né? Eu dei um spoiler ali no início do vídeo, né? Essa data, ela surge na cidade de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, com um grupo chamado Grupo Palmares na década de 70, ou seja, durante a ditadura civil-militar brasileira. Então, no dia 20 de julho de 1971, se reuniram os estudantes e professor da URGS para formar este grupo de reflexão e de consciência sobre a história e a memória do negro no Brasil. Esse grupo era formado inicialmente, então, pelo Antônio Carlos Cortes, que era estudante de Direito da URGS, o Wilmo Silva, que era estudante de Economia da URGS, o Vilmar Nunes, que era servidor público e estudante de Administração da URGS, e o famoso e conhecido professor Oliveira Silveira, que era professor da URGS na época, né? Bom, então esse grupo, ele se encontrava na esquina da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Rua da Praia, onde ficava a loja Maçom. Eles se encontravam ali na frente, era uma loja que vendia joias e relógios. E atualmente é uma loja Marisa, né? Não é publi, mas enfim, né? Para quem quisesse localizar aí no centro de Porto Alegre. E eles se encontravam muitas vezes ali para ir em algum café ou ir para o campo central ali da URGS, né? Tem caminho assim até ali. E muitos moravam no centro naquele contexto. Então esse grupo, como eu falei antes, era um grupo formado para questionar a narrativa do negro na história do Brasil. E eles iniciaram ali com uma reflexão principalmente sobre a escravidão, em que se tem uma narrativa muito voltada apenas para a história de submissão e apenas para a história de violências, que claro, precisam ser tratadas, mas a gente também precisa lembrar sobre a resistência nesse período, né? E aí eles destacavam então a questão principalmente dos quilombos. Além disso, eles questionavam que parecia, né, que após a abolição da escravidão em 1888, parece que o negro simplesmente desapareceu da história do Brasil, né? Parece que não é mais um personagem relevante ou que trouxe contribuições para a história do Brasil. E então eles questionavam esse apagamento aí pós abolição. Mas essa ideia, né, a gente tem que lembrar do orgulho negro ali na década de 70, que vem para o Brasil, é uma ideia que também já está sendo incorporada em vários outros países por parte dos movimentos negros nacionais. Então, nos Estados Unidos, a gente tem a formação ali do Black Power, né, da ideia dos Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, né, Angela Davis, né, várias lideranças negras falando sobre essa questão ali na década de 60, né? Então, com o movimento dos direitos civis, mas também muito forte vindo do continente africano, em que a gente tem ali o processo de independência desses países e do questionamento, né, do surgimento da ideia de negritude por parte do Aimé Césaire. Então, várias dessas narrativas, elas estavam
efervescendo aí neste contexto dos anos 60, 70 e 80. Então, a ideia do orgulho negro aqui no Brasil, ela vem nessa onda também. Bom, e por que pensar a data do 20 de novembro, né? Ela vem como uma data de oposição ao 13 de maio de 1888, que é o dia da abolição. Então, eles questionavam um pouco essa data, no sentido de que essa data, ela trazia quase como se fosse um presente vindo da coroa portuguesa, né? Principalmente ali pela princesa Isabel, como algo que foi dado, né? Um presente, algo que foi concedido pela coroa brasileira. Então eles questionavam isso em um primeiro sentido de questionar. Bom, a Lei Áurea, ela não foi a lei mais perfeita do mundo, né? Afinal, ela simplesmente acabou com os 300 anos de escravidão, do dia para a noite, vamos falar desse jeito, sem nenhum tipo de indenização ou segurança social para esses escravizados, né? Eles foram largados ali à sua própria sorte, né? Então, sem qualquer tipo de indenização em dinheiro, ou em terras, ou em moradia, né? E a gente tem que lembrar que também foi um contexto extremamente complicado, porque o Brasil estava incentivando a vinda de imigrantes, né, para cá. E aí a gente tem esses imigrantes europeus numa ideia de embranquecimento social que acaba prejudicando a contratação de trabalhadores negros e até mesmo, enfim, desse racismo estrutural que existia e existe até hoje, né, entender que o trabalho do negro ele não poderia ser pago, né? Ele deveria, a mentalidade ainda da época era de um trabalho escravocrata. Então, essa era a primeira problemática ali que eles questionavam. A segunda questão é a gente pensar que quando a Lei Áurea vai ser instituída, na verdade, a gente já tem um grande número de pessoas libertas no Brasil, né? Nós temos aí mais ou menos, em 1888, apenas 5% da população como escravizada. Então, e por que isso, né? Por que só 5%? Porque muitos escravizados conseguiram fugir para os quilombos, né? Conseguiram comprar sua liberdade ao longo do tempo através dos grupos, né? Daqueles coletivos de associações negras que conseguiam se juntar para fazer toda essa movimentação de comprar, né, a liberdade das cartas de alforria. Então foi todo um processo muito parte da população negra e não algo dado por uma princesa, né? Então eles questionavam isso. Por que a data mais importante é a abolição? A gente tem que refletir sobre isso e pensar que, na verdade, a liberdade ela veio por parte da luta do negro nesse contexto, né? Então, por isso, a data do 20 de novembro como uma data muito mais importante na resistência e na história do negro do que a data da abolição. Bom, o Grupo Palmares, ele seguiu se expandindo, né? A gente tem aí acolhendo muitas mulheres negras também nesse coletivo, então a Helena Vitória Machado, Anita Albade, Antônia e Marli Carolino, a Nara Helena Medeiros Soares, a Marisa Souza da Silva, a Vera Deise Barcelos, Maria da Conceição Lopes Fontoura, Margarida Maria Martiniano Ramos e a Irene Santos. Então, esse grupo ele foi se expandindo aí durante a década de 70. E aí, o que é interessante do Grupo Palmares? Ele era um grupo que não ficava restrito ali a pensar somente o Novembro Negro ou pensar essa data, né? Eles construíam um calendário o ano inteiro. Então, eles dividiam um grupo ali, quem é que vai escrever alguma matéria para o jornal, quem é que vai participar de alguma entrevista, né? Então, eles dividiam ali o grupo nessas atividades. Então, as produções, as performances, né? Eles também faziam performances de teatro. Então, o grupo, ele era muito engajado nessa chamada social, né? Nessa visão com o público, no sentido educativo, né? No sentido de falar sobre essa data, mas não só sobre isso, né? Falar sobre a questão do racismo, né? Durante aquele contexto, que era uma questão perigosa de ser tratada, né? Vamos lembrar que durante a ditadura a ideia de democracia racial era muito forte, né? Ou seja, eles não queriam dizer que as pessoas negras eram
diferentes dos brancos no sentido da desigualdade social, porque eles acreditavam que isso poderia gerar um atrito na sociedade brasileira e isso dividir a sociedade brasileira, né? Então, durante a ditadura, a ideia de democracia racial, ela era o mote do governo, né? Ou seja, a gente não pode dividir a sociedade entre brancos e negros ou discutir as desigualdades sociais, econômicas, enfim, políticas, né? Entre esses dois grupos. A gente tem que ser uma única nação, né? A gente somos todos iguais, né? Somos todos humanos, aquela narrativa de invisibilização da luta, né? Então, a ideia ali da ditadura e a contrapartida do Grupo Palmares e de outros grupos do movimento negro que vão surgir, ela era muito perigosa, né? E tanto é que diversas vezes os integrantes do Grupo Palmares foram chamados a depor no DOPS, né? Nos departamentos específicos ali de censura, para dar satisfações sobre o que eles estavam fazendo ali, né? Inclusive, existem documentações, né, mostrando passeatas que eles queriam organizar e que tudo isso precisava ser passado pela censura para ser aprovado e era fortemente cuidado ali pela ditadura. O Grupo Palmares teve as suas atividades encerradas no dia 3 de agosto de 1978, tá? E esse grupo, ele vai ser fundamental na inspiração do grupo maior, que é o Movimento Negro Unificado, o MNU, que vai surgir também, então, nesse contexto da ditadura, e vai ser um grupo que vai fortalecer essa ideia do 20 de novembro. Tanto é que muitas pessoas acham que o 20 de novembro nasce com a ideia ali do MNU, mas, na verdade, o MNU se inspira no Grupo Palmares, nessa criação da data e no fortalecimento dessa data. Então, o MNU foi fundamental na expansão dessa data no sentido nacional, né, impulsionando essa conscientização dessa data que é importante historicamente, culturalmente para o Brasil. E essa data, ela vai ter um percurso bastante longo até finalmente se tornar um feriado nacional. Então, em 2013, a gente tem uma lei extremamente importante, principalmente para quem é da área da educação, né, que é a Lei 10.639, que vai impor ali, né, colocar que a importância, né, de falar sobre a história afro-brasileira. E nesse mesmo ano, já várias cidades ali se mobilizaram para tornar a data do 20 de novembro como um feriado municipal. Em 2011, com a Lei 12.519, a gente tem a instituição do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, como dia 20 de novembro, mas somente em 2023 que vai se tornar feriado. Então já existia o dia, né, em alusão, né, mas não existia ainda como um feriado nacional. Então, com a Lei 14.759, se torna feriado nacional. Ano passado, né, foi promulgada, mas já tinha passado o 20 de novembro, então esse ano de 2024 é o primeiro ano que a gente vai ter marcado aí como feriado nacional. Particularmente, eu acho muito importante a gente reforçar que a data do 20 de novembro vem do Rio Grande do Sul, principalmente porque a gente sabe que o estereótipo do nosso estado é um estereótipo muito voltado para imigração alemã, italiana, né, para uma história branca do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul não foi feito somente por esses imigrantes, né? A gente tem toda uma história negra, a gente tem toda uma história indígena que muitas vezes ela é invisibilizada de propósito, né, por essas narrativas oficiais. Então eu acho fundamental a gente falar sobre isso e trazer a história do dia 20 de novembro como uma data que nasce aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários. Todas as referências que eu utilizei para esse vídeo estão aqui na bibliografia. Eu queria destacar um material muito importante que está lá no Google Arts and Culture, que é um material organizado pela Rede de Historiadoras e Historiadores Negros, pelo Instituto GLE10, o Instituto de Mulheres Negras, e em parceria com o Google, né, que vai montar esse acervo virtual do Grupo Palmares. Então tem muitas fotografias, tem muita documentação, áudios, vídeos, então é bem legal olhar esse material, principalmente para quem quiser utilizar e trazer essa história para a sala de aula.
Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau!